é que foi pra você trabalhar na ESPN? Nossa. Foi a realização de um sonho, muito provavelmente. Acho que nem foi uma realização de sonho, porque eu nunca imaginei que eu pudesse ter esse sonho. Caraca. Sabe? Porque eu pensei, né? Antes sendo um corpo LGBT, né, me identificando enquanto sapatão, já era muito distante imaginar, porque assim, agora a gente tá vendo mulheres assumindo também a parte jornalística, né? Inclusive a Laura Luz, que foi a nossa correspondente, ela falou, essa foi a primeira Copa que você via ali na zona mista, né? Que é onde tem as entrevistas, mais mulheres do que homens. Olha! Na Copa Feminina, até a última Copa eram mais homens do que mulheres ali, né? Caraca. Homens cis, que são sempre homens cis brancos, né? Héteros, não sei, mas a maioria diz que é hétero, né? Porque no futebol masculino é como se fosse um tabu. Terem pessoas LGBT, sendo que a gente sabe que tem. Com certeza. Mas que a maioria são homens cis hétero brancos que ainda estão nesse lugar de jornalistas, apresentadores, comentaristas. Então, nunca imaginei. Eu achava que era um hobby, que eu gosto de esporte. Então, assim, Olimpíada, assisto tudo que eu posso, né? Não entendo tanto de esportes olímpicos, mas gosto também. Mas vôlei, futebol, ginástica, skate, é uma coisa que a última Copa, que eu… Nossa, a última Olimpíada, tudo. sabe? Eu assisti tudo. Eu amo skate, desde a época que a Karen Jones era atleta, sabe? Aí agora a gente tem a Raíssa aí. Inclusive, comprei um skate, depois da última Olimpíada, porque eu falei, você olha a Raíssa Leal andando, parece que é muito fácil, né? Eu falei, se ela O do consegue… jovem é esse. Vou comprar um skate. Nossa, eu não consigo ficar em cima do skate, sabe? Que eu falei, Você quebrou Raíssa. inteiro já, no primeiro rolê. Então, eu nem tentei, porque eu falei, eu já tenho 30 anos, né? Imagina meter um atestado porque eu quebrei o braço andando de skate. Não, vai ficar… Eu não tenho 30 chato, anos. fica chato. Mas então, é uma coisa que eu realmente amo. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse ser jornalista esportivo. Ocupar esse espaço. Então eu falei, é isso, né? Uma coisa que eu vou no meu fim de semana curtir. Quarta-feira é o dia que tem jogo à noite, eu assisto. Mas não é um sonho. Mas sempre falaram de futebol feminino, de vôlei feminino, de skate nas minhas redes. E foi um convite pra estar na ESPN. Eu falei, nossa, deve ser… né, estão me trollando. E aí foi ele… Sempre pra essa autoconfiança, essa autoestima. Não, mas é isso. A gente não tem a autoconfiança de centavos. Pois mas é. acredite no seu potencial. Fazer o Jovi no Papel Pop. Ele é assim, quando a gente tá com a baixa autoestima. Que isso? Levanta a cabeça! Levanta a cabeça, princesa. É sobre isso. E um dia eu tava lá no Twitter, abro a minha DM e uma mensagem do Pedro dos Anjos, que é o diretor de jornalismo da ESPN. Ele, oi, Caê. E assim, tinha 0 coisas no Twitter dele, né? Eu falei, quem é esse homem? Ele falou assim, trabalho na ESPN, queria marcar um papo com você. Bora marcar um Zoom? Aí eu falei, vamos, né? O que ele quer comigo? Sei lá. Isso foi quando, amigo? 2021… Ano passado, na verdade, 2022. Começo… acho que foi tipo assim, comecinho de janeiro do ano passado. Tá. Ele me mandou essa DM, a gente marcou um Zoom. Aí assim… Eu realmente, assim, entrei com 0 expectativas. Eu jamais imaginei que ia ser uma proposta de emprego. Eu achei que podia ser qualquer coisa. Amigo. Gostei do seu tweet, sei lá. Imaginei alguma coisa assim. Aí ele falou, tem um tempo que eu te acompanho. E eu assim, né? A mão tremendo, assim, eu… Super sério. Você comentava muito de esporte no Twitter. Sobre tudo, assim. Tá. E assim, Corinthians joga… Só pra gente saber que não foi do nada também, um cara trilouco, né? Tipo, deixa eu pegar aqui, sortear uma pessoa pra eu Exato. falar no Zoom. E eu tinha acabado, por exemplo, em dezembro, né, de 2021, tinha saído finalmente minha entrevista com a Tiffany Abreu. Desde 2017 eu tentava entrevistar essa mulher, né? Que é a única pessoa trans que a gente tem no esporte de alto rendimento no Brasil. E enfrenta a transfobia diariamente, né? Pra Tiffany conseguir estar jogando hoje no Osasco com mínima tranquilidade, ela passou por muita transfobia. Então eu sempre quis entrevistá-la, mas era difícil, porque ela jogava no Bauru, interior, várias coisas acontecendo. Já tinha saído da ponte, né, quando eu entrevistei ela em 2021, mas eu falei, tem que ser na ponte essa entrevista. Eu comecei a colar mais nos jogos do Osasco, depois que ela entrou, porque já era meu time do coração, né, o Osasco Vôlei Clube. Quando a Tiffany, uma pessoa que me representa, tá ali jogando, eu falei, é isso, todo jogo que puder eu vou. Então fui em todos os jogos do Paulista, fui nos jogos da Superliga, a gente acabou se aproximando, eu falei, Tiffany, bora fazer essa entrevista? Ela falou, bora, fala com o meu assessor e a gente marca. Aí consegui entrevistar ela pra Ponte, uma entrevista muito importante pra minha carreira. Saiu no ar. Acho eu que essa entrevista foi o que mais, assim, chamou a atenção do Pedro. Mas sempre tava falando ali de esporte nas minhas redes. Aí ele falou isso, né? Ele falou, a Disney comprou a ESPN, né? Tem pouco tempo. Então ele falou, a Disney preparou o terreno, né? A gente tem falado muito mais sobre diversidade. E a pauta LGBT é muito importante pra Disney. E a gente acha que a gente tá pronto pra ter a primeira pessoa trans aqui na redação. E a gente queria que fosse você.
Aí eu fiquei, como assim, meu Deus? Tá maluco, né? Tipo, eu trabalhando com esporte? Não, Caraca. nada a ver, isso não vai acontecer. E aí, só que assim, eu tava muito feliz na Companhia das Letras, porque eu tinha acabado de fazer minha cirurgia. Foi o primeiro lugar que eu entrei, que eu não era a única pessoa trans na companhia, tinha outras Nossa. pessoas trans ali. Mas trabalhar com esporte era um sonho isso, né? Eu não imaginei que eu pudesse sonhar. Mas quando vem essa proposta, eu falei, cara, Irrecusável. sinto muito, sabe? Obrigado, Companhia das Letras, Que mas frase eu vou. forte, eu não sabia que eu podia sonhar. É. E aí, só que assim, quando eu chego lá, medo, né? Porque você pensa o quê? O futebol. E assim, o futebol, o jornalista esportivo no Brasil é 90% futebol. Uhum. Não tem que você liga verdade. Liga no Sport TV, o que eles vão estar falando o dia inteiro? Futebol. A ESPN também. Claro que, né, outros esportes acabam tendo um pouquinho de espaço, mas não é como futebol. Futebol masculino, né? A gente tá falando. Homem jogando futebol é o que domina a televisão. Então eu imaginei que chegando na redação, homens seriam a maioria ali, né? E assim, até hoje eu tenho muito poucos amigos homens. Não é um lugar que eu me sinto confortável, porque… Principalmente homem cis, né? Uma masculinidade que eu não quero alcançar, sabe? Eu quero ser que masculinidade eu posso construir que é o oposto do homem cis. É o caminho que eu vou. Entro então naquela redação, né? E assim, eu entrava às 7 da manhã, porque era o primeiro jornal que eu cuidava. Eu era editor de texto. Então, assim, tudo que Mari Spinelli, Bruno Vicari falavam no ar… É como se fosse um papel de roteirista aqui, né? Só que aí tinha uma pessoa que pensava em espelho, a gente ia complementando. A gente ia atrás de imagem, os roteiros, os… VTs, era o nosso texto também que os Legal. apresentadores faziam. Então, era como uma função de roteirista, mas eles chamam de editor de texto, na ESPN. E era o Sport Center, que é um jornal, assim, é o jornal mais importante de esporte do mundo. Porque veio da ESPN Estados Unidos, foi implementado aqui no Brasil. Nossa, que É um incrível. sucesso. É tão sucesso que tem 4 edições por dia. Era o Sport Center Uau. 1, que a gente cobria, de tarde o 2, depois o 3 e de noitinho o 4. Que é aquela bancada clássica da ESPN, que você pensa em esporte, tem aquela bancada. Então, assim, não era qualquer jornal esportivo, sabe? Era o mais importante do esporte. Só que, assim, ainda bem o Pedro me contando quando eu falei que ia embora, né? E foi outro momento difícil, né? Ir embora da ESPN. Foi também outra quebra de relacionamento. Só que um problema da TV no Brasil, grande imprensa, né? É que dificilmente você entra já como CLT. Você entra como temporário, lá o temporário da ESPN era 9 meses. Se tivesse vaga, eles te contratavam, senão você ia embora. Então, Caraca, que e dor. assim, nisso se perde muitos talentos. Muitos, muitos, muitos. Nossa, muitas pessoas assim, que trabalhavam comigo na época, entraram comigo, não conseguiram continuar porque não abriu vaga. Nossa. Mas assim, eu fiquei 7 meses ali, foram 7 meses de alegria. Sabe, deles me darem espaço, de eu conseguir, do nada, assim, estão dando Gabi Zanotti, que é a camisa 10 do Corinthians. Aí a Andresa Alves, que é a que tá na Copa agora, outro dia tava ali. Aí, então, eu fui tirando fotos com essa galera, né? Fui tipo, vou tietar assim. Fazer meu portfólio aqui que tá. E aí, foi nisso, né? Eu entrei na equipe que tava mais pronta pra ter uma pessoa trans, no sentido de… Essas pautas são importantes pra gente. E assim… Nossa, que legal isso. Era o jornal que Mariane Spinelli é apresentadora. E ela é um dos maiores nomes de jornalistas que cobrem futebol feminino. Tinha a Laura Luzi, que, né, virou nossa colunista aqui durante a Copa. Também conheci a Laura lá. Então, era uma equipe que estava pronta pra falar de outras coisas além do futebol jogado por homens. Nossa, que legal isso. Sim, e assim, eu cheguei a isso. Eu falei, o que você mais ama? Futebol feminino. Depois é o vôlei. Então, o que a gente pode fazer sobre isso? E, nossa, eles me deram, assim, espaços que ninguém no meu cargo tinha, né? Eu pude editar o Reflexões LGBTs, que foi um programa que passou durante junho, que a gente… Era sempre um funcionário ESPN LGBT entrevistando um atleta LGBT. Nossa. E eu fui o editor de tudo isso. Então, eu defini que frases que iam pro ar… Tudo que aconteceu, as pessoas que a gente escolheu também. Nossa, que especial. No Dia do Orgulho do ano passado, foi pro ar uma entrevista com a Tiffany. Então, assim, segunda vez entrevistando a Tiffany, dessa vez na ESPN. A gente podendo falar de potência, quanto que o esporte é importante pra gente. Falar um pouquinho de dor, mas dor era um parêntese, sabe? O foco era a potência de atletas LGBTs. Nessa, a gente conseguiu entrevistar o Marcelo, que é um cara que… Ele jogou no Corinthians feminino. Quando entendeu que era um cara trans, precisou abandonar o futebol, porque… Se no esporte feminino é tão difícil ter pessoas trans, imagina no masculino. Sabe? Pra gente ter um cara gay assumido, não existe no futebol brasileiro hoje, né? O Richarlison, um ex-jogador do São Paulo, ele consegue falar que ele é um cara bi depois que ele é comentarista, que ele já tá aposentado. Então, ainda é um espaço que, né, não sei quando a gente vai ter um homem trans ali naquela posição. Mas aí o Marcelo pôde contar isso, né? Como que foi pra ele também ter que abrir mão do futebol. Ele tava no maior time de elite do futebol brasileiro, que é o Corinthians feminino.
Mas ele, enquanto homem trans, não ia poder continuar ali, né? Ele teve que abrir mão. Aí Nossa. foi pra Europa, tá vivenciando outras coisas, trabalhando com turismo lá. Aham. Mas deu pra ele falar isso também. Aí teve a Laís Souza, que é aquela atleta que acabou se machucando, né? Que era nossa ginasta, acabou virando Sim. uma pessoa PCD por conta de uma coisa que não era nem pra ela estar, né? Que foi a Olimpíada ali de inverno, que acabaram colocando ela. Então teve vários momentos que a gente conseguiu colocar pessoas LGBTs ali. E tinha uma coisa minha, assim, que eu queria muito falar. E agradeço muito Ivana Negrão por isso, né? Que é uma das maiores mulheres também que fala sobre esporte feminino no Brasil. Esporte no geral, né? Mas esporte feminino. Um dia, né, ela tava olhando os stories da Joana Maranhão, que é uma pessoa que eu sou muito fã, né? Nossa ex-atleta da natação, que ganhou várias medalhas. E ela é uma pessoa que sempre apoiou pessoas trans no esporte. E aí, um dia, foi na época que tinha… Eu esqueci o nome da nadadora agora, mas era uma nadadora da parte ainda universitária dos Estados Unidos que ganhou uma medalha. Era uma mulher trans. E aí, choveu aquele hate de novo, né? Ai, homens ocupando espaço de mulheres, que é a coisa mais transfóbica que se pode falar, mas que ainda se fala muito. E a Joana fez uma série de stories falando o absurdo que era, porque que pessoas trans deveriam estar no esporte. E a Ivana me encaminhou, falou, você acha que a gente propor alguma coisa na ESPN sobre pessoas trans no esporte? Eu falei, bora. Ideia, assim, é o que não Nossa. falta. Aí nasceu a Atletrans, que é a única série da jornalismo esportivo no Brasil que fala sobre pessoas trans. A gente dividiu em 4 legal. episódios, né, de 5 minutinhos. E aí tem a Tiffany falando, tem a Joana explicando enquanto uma atleta cis, por que ela não tá perdendo espaço. Eu gosto muito que nessa entrevista, a Joana, ela fala que, na verdade, o que tira o espaço de uma atleta é o doping. Né, que assim, é uma coisa que acontece muito. Ela falou, não é uma pessoa trans que vai tirar o espaço. Ela falou, injusto é você saber que a pessoa não entrou ali nas 10 na semifinal, porque a primeiro lugar usou doping. Então ela arregaça, assim, sabe? Foi incrível, falou tudo o que tinha que falar. Aí uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer, que foi uma ideia minha, lá em 2017, quando a Tiffany apareceu, 90% das atletas foram contra ela. Sheila foi uma delas, né? A Sheila, que é um dos maiores nomes do vôlei brasileiro. Só que aí, conforme ela foi conhecendo mais a Tiffany, ela mudou de ideia. Ela percebeu o quanto ela estava sendo transfóbica e ignorante por não aceitar a Tiffany ali. E acho que foi ano retrasado, ela e a Fabi, que também joga no Osasco hoje, chamaram a Tiffany pro podcast delas. Que legal. E pediram desculpa, falando, a gente errou, a gente entrou numa onda, foi ignorante, mas Nossa, que agora a gente legal. tá contigo. Aí eu falei, a Sheila precisa tá no Atletrans falando isso, sabe? E ela falou, eu não fazia ideia o quanto mulheres como a Tiffany sofriam, então hoje eu sou super a favor de pessoas trans no esporte. A gente tem médicos falando que não tem vantagem nenhuma. As mulheres trans, pelo contrário, né? Tem desvantagens. Porque você vai sofrer transfobia, você vai sofrer uma série de coisas pra você conseguir ser vista como uma igual. A saúde mental de um atleta de performance já não deve ser das melhores, né? Exatamente, é uma Imagina coisa de uma difícil. pessoa que ainda sofre transfobia, ainda sofre outro tipo de preconceito no meio dessa pressão, desse bololô, né? Exato. Deve ser muito Aí caótico. a gente conseguiu fazer essa série. Eles me mandaram pro Rio pra entrevistar um time de meninos trans lá, que foi, imagina, que legal. um time amador, né? Porque a gente ainda não tem isso na elite, então a gente acompanhou o que norteia essa série é esse time de homens trans. Aí a gente vai trazendo outros elementos. E isso passou durante junho ou julho, não lembro agora. Acho que talvez ficou pronto em julho. Passou na ESPN durante o dia inteiro. Então, o Sport Center de manhã passava essa série, de tarde passava e de noite Nossa, passava. que Era legal. obrigatório Nossa. ter esse momento pra falar sobre atletas trans na TV. Cara, que coisa incrível. Sabe? E como é que foi essa saída da ESPN? Porque me parece a realização de um grande sonho mesmo. Sim, não, foi assim… Terrível. Foi terrível. Porque é isso, né? Não tinha perspectiva de vaga. E eu tava, moro sozinho, né? Não tem como eu pedir ajuda pra minha família, porque ainda somos uma família periférica, então vou ter que começar a pensar outras oportunidades. E aí, mais uma vez, é muito louco, né? Eu ainda tenho uma autoestima ruim no jornalismo, mas os últimos empregos foram convites. Então, quando eu fui Então, pro UOL… que autoestima é essa? Ai, gente, pois é. como é que Por favor. explica? Ai, gente, por favor, Acho sabe? terapia. Pois é. Aí, tava ali, acabando já o meu contrato com a ESPN. E chega a mensagem do meu ex-editor no UOL. Falando, e ele já tinha tentado, né? Me levar pra lá anteriormente. Eu achava que não era o momento. Aí ele falou, vamos agora? Acho que agora é hora de você vir pro UOL. Aí eu fiquei, putz, mas eu não queria sair da ESPN. Aí conversei com o Pedro, né? Eu falei, Pedro, e aí? Vai abrir minha vaga? Ele falou, cara, por enquanto não. Então, Que com tristeza. muita dor no coração, Que dor. talvez você tenha que ir. Aí fui pro UOL, cobri a maior eleição da história ali, né? Porque eu acho que a última eleição foi uma Foi. coisa que
que difícil que foi. Difícil porque, assim, lá a gente não podia ter posicionamento político, né? Uhum. E eu sou um cara trans, bissexual da quebrada, então… Tua Meu vivência já é política, posicionamento né? já Todo tá aí. mundo, exatamente. Tipo assim, não tinha Exatamente. como eu querer outra pessoa na presidência do que o Lula. Mas eu tive que ser assim, né? Vestir essa camiseta do jornalismo imparcial, que eu não acredito. Eu não acho que o jornalista é imparcial nunca, Também acho que não. né? Porque assim, beleza. Você não declarar politicamente quem você vota é uma coisa até pra proteger, né? Porque se tivesse… Eu tive até que tirar minha foto do Lula do feed, que eu tenho uma foto com ele, né? Que um pouquinho antes ali das eleições, ele reuniu algumas pessoas, algumas lideranças e jornalistas da periferia. Eu fui a única pessoa trans naquele encontro. Que também é Caramba. sintomático, né? Uhum. Mesmo num espaço que você tem imensamente pessoas periféricas e negras, eu era a única pessoa trans do espaço. Então a gente sempre é minoria dentro da minoria. É. Mas aí pude falar umas coisas pra ele ali, tipo, ó, Lulão, né? Vamos Bota lá. a pessoa trans aí nesse mandato, porque tá na hora da gente ser olhada. E a Simi Lahá tá lá, né, agora. É a nossa secretária nacional de políticas LGBTs. Então, talvez ele tenha me ouvido ali, né, um pouquinho. Mas aí foi muito difícil esse período, porque assim, eu tive que não só não falar meu posicionamento político, como estar muito próximo do bolsonarismo, né? E assim, até eu sair, basicamente, Nossa, a que gente tava desespero. cobrindo. E a saúde mental. E a gente pensou, putz, né, vai acabar as eleições, tá tudo bem, o Brasil vai voltar ao normal. Aí eles decidem que eles não querem aceitar as eleições. E quem que foi cobrir? Você. Eles fechando as rodovias? Eu. Mentira. Vai eu pro meio da rodovia ali, nem lembro que rodovia que era. E eles falando as piores atrocidades do mundo. E a gente lá, não, é isso, né? Aí um pouquinho antes dos atos de 8 de janeiro, né? Foi. Não Foi sei. 8 de janeiro, quando eles invadiram o Congresso. Foi ali comecinho de janeiro, foi, né? eu acho que 8 a Na 10. semana, eles estavam fazendo acampamentos aqui em São Paulo, né? Ali perto ali onde fica a Lesp. Fui pra lá de infiltrado no exército. Mentira. Fiquei lá no acampamento com eles. Mentira. E a matéria não foi pro ar, tá? Eu fiquei o dia Para! inteiro ali. Não, e aquele dia realmente eu falei, cara, eu já entrei em favela depois que a polícia matou a galera, mas eu nunca senti tanto medo Medo. quanto ali. Aham. Lógico. Porque assim, primeiro que assim, eu fui totalmente de neutro, né? Uma roupa toda preta, assim, porque eu falei, me recuso a usar verde e amarelo, né? Que também já é demais. Mas aí fui lá, assim que eu chego, né? E assim, minha passabilidade… Ali eu reparei, eu falei, cara, minha passabilidade tá alta. Que eles não desconfiaram que eu era um cara trans. Uhum. Porque Ainda isso, bem, já- né? isso por si só já seria um motivo. Não, eles me de- matariam, com Ah, certeza, ah. assim. Eu não teria saído vivo daquele acampamento se eles Cara, que percebessem que eu era um cara loucura. trans. Nossa, eu tô toda arrepiada aqui. Não, e assim que eu chego, eles… Ah, você viu a posse do 9 dedos, né? Como eles chamam. Eu falei, eu não. Ver aquilo, perder meu tempo. E assim, eu Cara, tava chorando vendo a ator, foto. Não, eu fui muito ator. ator. Eu fui muito ator naquele dia. Que E é o aí, jornalista, naquele- antes de tudo, é um grande jornalista mentiroso, tudo. né? É, jornalista. E ali, eu acho que era uma quarta-feira antes dos atos que aconteceram, né? Aqueles atos horríveis, Uhum. antidemocráticos. E eles já estavam falando que eles iam invadir Brasília pra instalar a GLO pro Bolsonaro assumir. Nossa. E eu cheguei na redação, falei isso, falaram, não, não vale a pena dar essa matéria. Mentira. Nossa, tu pegou o spoiler do Pois é, a gente ia ser o spoiler. primeiro veículo do É. Brasil a falar que ia ter invasão E em podia Brasília e não foi pro ar. impedir muita coisa, né? Ah, isso é, tipo assim, você correu risco de graça. Não, eu corri muito risco aquele dia. E pior que assim, quando eu tava lá dentro, eu não pude pegar o celular. Porque se eles decidissem vasculhar meu celular, ia dar ruim, né? E aí eu fiquei, tipo assim, 3 horas incomunicável com a minha editora. Na hora que eu pego o celular, ela tá passando mal. Tinha me Nossa, ligado, tinha quase óbvio. mandado a polícia atrás de mim. Aí eu falei, eu tava infiltrado, né, querida? Tem que… Gente, Tá que infiltrado. desespero. Não, eu nunca na minha vida conseguiria ter um namorado, um amigo, um irmão, qualquer coisa que fosse jornalista investigativo. Eu não tenho coração pra isso.